Declaro aberta a 410ª sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública. Todos leram e aprovaram a ata da sessão anterior e, dessa forma, passo à comunicação da presidência. Hoje substituo o Defensor Público-Geral, Rafael Bernaschi, que se encontra em reunião com o Conselho dos Defensores Gerais do Brasil, e me pediu para transmitir algumas informações relacionadas aí ao dia a dia da administração. Primeiro, em relação até mesmo às atividades envolvidas na primeira subdefensoria, no final de fevereiro encerramos o planejamento estratégico dos núcleos especializados. Foi a primeira vez, e aí até uma menção irônica ao Dr. Pedro Avelar, nunca na história desse país tinha se feito o planejamento estratégico dos núcleos especializados. E a característica desse planejamento estratégico é de planejar nossa atuação planejar nossa atuação em defesa dos direitos humanos, né? Após a emenda constitucional 80, a Defensoria teve frisado esse papel na Constituição, né, de promotor e protetor dos direitos humanos, papel também reforçado agora no novo CPC, e a instituição e os núcleos em especial devem estar preparados para isso. E a visão foi não realizar esse planejamento especializado, mas realizar esse planejamento global, destacando os principais pontos de atuação, né, os principais eixos onde os núcleos poderiam trabalhar em conjunto e trabalhando a missão, os valores dos núcleos, essa relação dos núcleos com a unidade, qual é a constituição, né, do núcleo, se essa deve ser mesmo, qual é o papel do núcleo, realizando esse debate, e eventuais dificuldades, enfrentamentos, resistências que os núcleos vão enfrentar pelos próximos anos. Em relação ao planejamento estratégico da instituição, final do ano passado nós realizamos e finalizamos da gestão, e agora estamos em discussão com algumas instituições para realizar o da instituição globalmente, que é com o Conselho Superior, com todas as nossas regionais, que é algo diferente, distinto, né, das nossas conferências estaduais, relacionado à nossa gestão. Podemos estar aí discutindo com a FGV e outras instituições para realizarmos o planejamento estratégico dos próximos 10 anos da Defensoria Pública. Interessante, que está servindo de molde para a gente, é o do MPF. Tem até um site do planejamento estratégico deles. A gente pensa até fazer um melhor, e acho que dá para a gente fazer um melhor, mas é um espelho que nós temos aí do planejamento estratégico de 10 anos da instituição. Essa semana também, a gente noticiou isso no nosso boletim informativo, o hashtag gestão, relacionado aos novos convênios. Nós temos essa forte política de diversificar os nossos convênios, então abrimos novos convênios, firmamos novos convênios em Jaú, Ribeirão Preto e Santos. E também estamos adiantados, se não me engano, também para fecharmos em outras cidades, acho que São Caetano. Então, além das medidas que já estamos adotando em relação à instalação, né, do módulo de indicação em todas as subseções do Estado, né, que vai propiciar uma forte economia para o FAGE, nós também estamos atuando fortemente nessa questão de nos aproximarmos das faculdades. Lembrando que a grande dificuldade que nós temos em diversificarmos nosso convênio com as universidades é que o mercado de faculdades se tornou quase um monopólio, né? Temos 2 ou 3 grandes grupos que são donas de quase todas as faculdades de Direito, e essas empresas não têm interesse em firmar convênio, né? Têm interesse em fazer o quanto mais barato o curso de Direito, melhor para eles. Mas, conforme continuamos realizando esses convênios com boas universidades, e dessa forma diversificarmos nosso convênio. Também tivemos uma reunião, não sei se o Bernaschi noticiou semana passada, a reunião com o vice-presidente do Tribunal de Contas, uma reunião também muito positiva, interessante. Eu já tinha sido convidado para ir lá no Tribunal de Contas ser recebido pelo vice-presidente. Depois o vice-presidente ele retribuiu o gesto vindo aqui se reunir na Defensoria Pública. A ideia não é só
né, temos essa troca de credenciais, mas criarmos projetos em conjunto com a instituição. Então, é uma ideia firme do vice-presidente que coordena a escola do Tribunal de Contas do Estado, de firmarmos inúmeras parcerias com a Escola da Defensoria Pública na formação dos nossos servidores, defensores, e, por outro lado, a Defensoria Pública também contribuir na formação dos servidores do Tribunal de Contas. Então, temos essa relação, essa diplomacia de base com o Tribunal de Contas. Por outro lado, temos uma relação das nossas regionais. O presidente lá, o vice-presidente, também debateu isso, de nossos coordenadores regionais também terem um contato com os coordenadores regionais do Tribunal de Contas. Eles acham que podemos ter uma atuação conjunta em determinados temas, certo? Aquilo que a Defensoria já percebe que poderia incidir numa atuação do Tribunal de Contas, a gente acionar o Tribunal de Contas, como o Tribunal de Contas também, quando perceber que algo está dentro da alçada de atuação da Defensoria Pública, acionar a Defensoria Pública, né? E isso um grande sinergia enorme para o Estado, além de nos aproximarmos a um órgão estratégico. Então, foi um evento importante. E, por fim, dar informações gerais sobre o andamento do nosso concurso. Tivemos que refazer o edital e a carta convite por conta da aprovação da nossa deliberação de cotas, né? Também, essa semana também, a Defensoria Pública Geral editou um ato para regularizando também as cotas para o concurso dos servidores, nos termos daquilo que foi aprovado para os defensores. Mas, na próxima sessão do Conselho, devemos aqui oficiar que o Conselho, para aprovação do nome do presidente da banca examinadora, né? E, em seguida, como sempre defendemos, iremos abrir prazo para os defensores que quiserem participar, né, como examinadores, enviar seus currículos, né, a gente debater aqui no Conselho Superior e aprovarmos aí os nomes para a composição da banca do 8º concurso da Defensoria Pública. Né, a ideia é, tão logo realizarmos em conjunto essas duas ações, quer dizer, a constituição da banca e a finalização da contratação da empresa vencedora. E daí, no segundo semestre de 2015, realizarmos o concurso e darmos posse no começo de 2016. Certo? Esses eram informes da presidência. Consulta a secretaria. Tá certo. Momento aberto, temos inscrito a nossa grande servidora, Érica Meirelles, que conta com tempo regimental de 25 minutos para... Bom dia a todas e todos presentes. Bem, inicialmente informar que nessa semana a Associação dos Servidores e Servidoras esteve com a PADEP na Assembleia Legislativa, enfim, cumprindo mais um calendário de atividades, né, em prol de futura aprovação por parte de propostas que já estão aí na iminência de serem encaminhadas por este Conselho. Então, tanto em relação à adequação da emenda 80 à Constituição Estadual, quanto demais pleitos que logo esperemos, enfim, que sejam aprovados aqui de modo muito que contemple, né, de fato, aos pleitos trazidos pelas associações. Bem, vem também manifestar, já que não temos cadeira no Conselho, não posso manifestar durante a votação do processo, referente ao afastamento pleiteado pela servidora Claudete Aparecida, que foi objeto de discussão há 2 sessões. A ouvidoria, né, sempre na sua coerência, enfim, de poder viabilizar a manifestação, né, de modo democrático daqueles e daquelas que não têm possibilidade de se manifestar neste Conselho diretamente, nos propiciou a possibilidade de manifestação direta no voto vista. E, portanto, enfim, alguns elementos gostaria de ressaltar já neste momento, como, por exemplo, uma das manifestações trazidas foi a impossibilidade, né, do pagamento de gratificações, mas justificada por uma vedação.
quando, na verdade, né, a Lei 1050 de 2008, ela não traz uma vedação. Ela traz claramente no inciso que outras vantagens pecuniárias são possíveis, inclusive gratificações, né? Esse dilema, assim digo, em relação à menção no inciso da 1050, é algo trazido já há muito tempo, assim, por dentro das discussões da associação, em relação, inclusive, a outra gestão da administração, por não ter uma menção específica ao tipo de gratificação. Fazendo um exercício, assim, um paralelo com o que a gente tem em outro momento na Defensoria, também a Defensoria fez uma espécie de paralelismo em relação ao que é trazido no Estatuto do Funcionário Público do Estado de São Paulo, viabilizando gratificações por representação. Enfim, não há lei específica, não há menção específica dentro também da 1050, mas, de qualquer forma, a Defensoria, há muitos anos, entendeu pela possibilidade, enfim, de instituir uma gratificação via deliberação do Conselho Superior. Ora, se é analisada a necessidade há tanto tempo de uma contrapartida para os servidores e servidoras que vêm acumulando funções, dada também ainda a pequena quantidade de cargos que nós temos no quadro de apoio, né, infelizmente, então, assim, hoje a gente ainda tem um número muito restrito de servidores e servidoras. As unidades ainda precisam de certo reforço, algumas com as quais eu já conversei, enfim. Sei que há ainda uma quantidade de oficiais, de vagas de oficiais a serem distribuídas, oportunidade até que aproveito para indagar como andam as construções nesse sentido, se tem avançado, se há uma perspectiva de lançamento de um novo concurso, enfim, ainda neste semestre. E mesmo para agentes também, porque o número de licenças para licença maternidade, por exemplo, que é uma licença um pouco maior, tem se mostrado mais significativo. Então, acho que realmente chama a atenção da administração, deste colegiado, para que a gente pense, né, em medidas, enfim, em como garantir esse afastamento, claro, conciliando também o não prejuízo, né, do serviço público, mas também, de alguma forma, respeito aí aos direitos dos servidores e servidoras, né? Acho que esse sempre é o desafio também no que tange aos defensores e defensoras. Então, enfim, essa minha fala mais no sentido de clamar mesmo que a gente pense com qualidade, assim, a respeito de afastamentos que são perenes, né? Como, por exemplo, das licenças de maternidade, que a gente hoje ainda não tem uma política muito definida, assim, desses afastamentos, ainda são feitas coberturas por servidoras e servidores que muitas vezes estão distantes da outra unidade, na mesma regional, ou no caso de alguns oficiais, quando, enfim, uma necessidade de afastamento, exceto no meu caso, que houve uma designação de vaga do DRH, mas muitas vezes até os oficiais da unidade têm que absorver a demanda, assim, como a princípio foi até tentado, sugerido na situação da Claudete, mas é muito complicado realmente que oficiais já com uma quantidade de trabalho grande, enfim, tenham que ainda absorver sem ter nenhuma contrapartida. Então, não há nenhuma gratificação, por um lado, né? Nem por outro, enfim, não há quem substitua, quem vá fazer temporariamente. A ideia de macro-região, hoje já aplicada, né, a defensores e defensoras, pode ser muito interessante, enfim, para a gente conseguir avançar até para os futuros afastamentos da associação. Porque hoje a gente conseguiu resolver pontualmente, né, a minha situação com uma designação de vaga do DRH, né, de modo mais rápido e eficaz, foi essa alternativa pela administração, mas me preocupam os outros 2 afastamentos, assim, e não só dessa gestão, mas a associação é uma entidade perene, assim, então, nos outros 2 anos, mais afastamentos, mais e mais, né, então, enfim, fica esse convite, de fato, para a gente pensar não só nesses afastamentos de entidade de classe, mas também, enfim, outros afastamentos perenes. E muitas vezes pode ser interessante a alternativa de termos essas espécies de simetria na organização em relação ao quadro de apoio, referente ao quadro de defensores e defensoras, no que tange às macro-regiões, porque daí segue aquela ordem até já prevista, enfim, para os defensores e defensoras, qual seja, né? Você tem
primeiro esses afastamentos perenes, aí depois não tem mais necessidade daquele afastamento, mas tem alguma outra questão que pode ser coberta por aquele defensor enfim, que já não tem mais o porquê de exercer aquela substituição perene, enfim. Então, acho que é chegada a hora da gente pensar, né, nesses outros tipos de afastamento. E, bom, acho que uma alternativa poderia ser, inclusive, né, de modo mais urgente, em relação ao caso da Claudete, provavelmente uma designação de vaga para, aliás, dela e logo mais da servidora que irá se afastar como tesoureira da associação, para 2 designações de vaga do que a gente tem hoje no contingente ainda para distribuição. Eu sei que, imagino que a administração visualize essa distribuição para as novas unidades, enfim, claro, eu acho que tem que ser como um norte principal, mas por que não também uma análise do reforço eventual de unidades que demandem isso e também ainda uma designação dentro de macro-região para esses afastamentos que já estão em vista, assim. E, por exemplo, da entidade de classe, ainda que seja indefinido o da Claudete, né, da entidade de classe cumpridos todos os requisitos, não tem como ter esse indeferimento, assim. Então é algo que a gente vai ter que enfrentar de qualquer forma. Então eu não sei por que mais postergar e não, desde já, até contemplar a própria Claudete, que, enfim, tenho conversado bastante com ela, uma situação difícil, o companheiro dela, enfim, o cônjuge já está, né, em Brasília, ela relatou como ela, além de tudo, está doente com umas outras questões, está sozinha aqui, enfim, então é uma questão que ela também tem uma necessidade, claro, pessoal, eu já comentei, de não colocar apenas o privado em detrimento do público, não é isso, mas buscar uma conciliação, como a gente faz muito bem em vários momentos aqui neste colegiado. É isso. Obrigada. Obrigado, Érica. Claro que levaremos em consideração os pontos levantados por você. Em relação específico ao cargo em Brasília, não só não tem previsão do cargo oficial, como a total impossibilidade de mais uma pessoa trabalhar lá em Brasília no atual momento. Mas os demais pontos vamos levar em consideração, está registrado e vamos analisar. Passo assim ao momento dos conselheiros, abrindo inscrição. Doutora Corregedora Kátia. Bom dia a todas e todos. Eu vou aproveitar, vou tentar ser bem breve, seria para comunicar que foram publicadas nesta semana uma recomendação, que é a de número 30, e uma orientação que no conteúdo do comunicado contém o parecer que embasou essa orientação. Em relação à recomendação, é para que seja colocado de forma visível os considerandos, inclusive, dessa recomendação, no sentido de lembrar a todos e informar os usuários de que os nossos serviços são totalmente gratuitos. E por que essa recomendação foi editada? Chegaram 3 casos ao conhecimento da Corregedoria nos últimos meses de referência a valores feitas por estagiários, de cobranças. Esses casos já foram encaminhados aí pelas vias competentes, mas nós entendemos por bem necessária essa atuação um pouco mais contundente aí, a partir do momento em que houver no mural essa informação, eu acho que inibe de alguma forma qualquer postura inadequada, seja de quem quer que seja, de qualquer integrante da Defensoria Pública. O segundo caso, que se trata da orientação, no sentido de não haver qualquer violação a dever funcional, muito pelo contrário, aliás, é um indicativo de cautela. A gravação de audiências também tem um embasamento jurídico, legislativo, é possível a gravação, e ela também pode inibir eventuais abusos aí de qualquer dos atores desses atos judiciais. E, por fim, uma terceira linha de atuação que a Corregedoria tem
uma delas, né, porque são várias, mas em relação aos estagiários, eu vi que hoje saiu no Diário Oficial uma portaria da CGA regulamentando as atribuições dos coordenadores em relação ao controle de credenciamento dos estagiários, mas o que tem chegado na corregedoria, isso é muito preocupante, é aquela questão dos dois lados da mesma moeda, né? Nós selecionamos os estagiários, há casos de estagiários com deficiência técnica muito grave, e até que ponto é correto processar um descredenciamento por falha técnica se a seleção for como nós que fizemos. E qual é o problema? O lado do defensor, que está ali com uma demanda crescente, uma população que tem direito legal à qualidade do atendimento e está sendo atendido por um estagiário sem qualificação, infelizmente. Então nós temos o problema das instituições de ensino que deixam a desejar, a nossa seleção que não tem sido eficiente e a dificuldade do defensor público que está ali na linha de frente do atendimento, tem que prestar um serviço de qualidade e ao mesmo tempo conta com essa falha estrutural. Não é uma crítica, na verdade é tanto como se fez aqui para buscar soluções para a melhoria do atendimento, eu estou aqui também trazendo a questão para a gente pensar coletivamente em como contornar essa problemática. Eu lembro, recentemente, o Bruno Dias comentou a respeito de uma possibilidade de uma outra sistemática de seleção de estagiários regionalizada. Talvez no momento da reforma da lei, e nós estamos pensando nisso, modificar o sistema de credenciamento que está na lei, para desengessar um pouco, ainda que passe pelo Conselho diretrizes básicas, e foi essa a minha ideia, o Conselho vai editar as diretrizes básicas, mas aí conforme as peculiaridades locais, ou se formalizam os processos seletivos nas regionais, com exceção das maiores, que seria, eu imagino a criminal, por exemplo, fazendo uma seleção seria muito difícil. Então, que não engessasse um modelo nem o outro. Vamos pensar junto, que eu acho que pode levar a um resultado favorável. Obrigado, nossa corregedora. Passa a palavra ao nosso ouvidor, Alderon. Bom dia, senhor presidente, bom dia, conselheiros, bom dia a todos que estão aqui no conselho. Primeiro, a ouvidoria já cumprimentou pessoalmente, mas nada melhor do que cumprimentar publicamente o nosso primeiro subdefensor, né? Parabéns aí pelo seu aniversário, pela passagem do seu aniversário. Primeiro eu queria compartilhar com vocês, no sábado nós tivemos audiência pública, né? Nós tivemos uma boa participação, né? Acho que o grande mérito da audiência foi a presença dos usuários e usuárias da Defensoria e também com toda a possibilidade de fazer suas falas, fazer suas críticas, fazer seus elogios, né? Isso foi muito, muito positivo na audiência. Também queria ressaltar a presença de servidores e servidoras, defensores, defensoras, vários subouvidores estiveram presentes, né? E também destacar a presença do segundo subdefensor, o Bruno Napolitano, e também do defensor geral, né? Que participaram em toda a parte da fala dos usuários e usuárias. E também, desde já, agradecer, né, por essa presença. Eu acho que simbolizou e marcou a possibilidade do diálogo, né? Do diálogo, inclusive o diálogo crítico, porque também ouvir certas coisas não é fácil, né? E realmente as pessoas trouxeram demandas muito críticas, né? E achei muito positivo essa possibilidade da escuta do defensor geral, do segundo subdefensor, né? Nós estamos encaminhando para vocês agora, eu peço a Sara, se for possível, o resultado dessa audiência pública, né? Já foi encaminhado para os órgãos da Defensoria, né? E compartilho agora com todos os conselheiros e conselheiras. Claro que aí está um resumo, né, das propostas tiradas e finalizadas por todos na Assembleia. O processo da Assembleia foi muito interessante, né, porque teve um momento
a principal o conteúdo da audiência foi a fala das pessoas. E depois a gente conseguiu sistematizar isso e aprovar em assembleia esse documento. Esse documento representa a conclusão dessa assembleia. Ficou também definido que vamos fazer outras assembleias em outras unidades, né? Já está pré-agendado em Guarulhos, a próxima, Itaquaquecetuba, tem uma terceira que eu não me recordo agora. E a ideia é fazer esse debate, né, do atendimento na Defensoria Pública. E nada melhor do que a gente escutar e ver o olhar do usuário e da usuária. Por mais que nós tenhamos boa vontade, o nosso olhar é um outro olhar, é o olhar da instituição. Então, se a gente puder realmente dialogar com o usuário e a usuária, eu acho que nós vamos descobrir um caminho de fazer um bom atendimento, uma acolhida humanizada, né, e eficaz, né, no trabalho da Defensoria. Então, desde já, um obrigado a todos que apoiaram a IDEP, a Defensoria como um todo. Queria compartilhar com vocês a preocupação da sociedade civil, da ouvidoria, com o projeto, né, da maioridade penal. Né? Esse projeto, a gente está muito preocupado. Houve uma manifestação do núcleo da infância, né? A gente compartilhou essa manifestação, né? Mas queríamos chamar a atenção da Defensoria que isso já é uma demanda de conferência, né? Que a Defensoria se empenhe contra, né, essa PEC. Né? A gente precisa fazer um esforço redobrado para que ela não passe no Congresso. Né? A gente estava conversando aqui com a Franciane e a nossa preocupação é muito grande. Né? Então a Defensoria teria que nos ajudar nesse esforço aí. É um pedido aí da ouvidoria. Queria também compartilhar com vocês que na segunda-feira nós tivemos um encontro de subouvidores, né? Tivemos uma boa participação, um bom debate também, discutimos algumas questões relativas às subouvidorias locais. Também foi discutido a questão da conferência, né, a importância da conferência, a importância dos subouvidores se empenharem daqui para frente em articular com a sociedade civil. E também lançamos o edital. Né? O edital, na verdade, já foi lançado antes, mas reforçamos que esse edital está lançado. As subouvidorias vencem agora, né? Todas elas têm que ser trocadas junto com o Conselho Consultivo da Ouvidoria em maio. Então, o edital está aberto até quarta-feira. Então, eu peço a todos aqueles que querem se candidatar às subouvidorias que o façam até quarta-feira. E qualquer dificuldade, a equipe da ouvidoria está à disposição na confecção aí do projeto. Né? Então, nós vamos ter uma reunião do Conselho Consultivo no final de abril para aprovação dos projetos de subouvidores aí. Então, vamos estar trabalhando aí com isso nesse mês agora, de abril, e tentar já entrar o mês de maio com os novos subouvidores. Acho que é isso por enquanto. A ouvidoria se coloca aqui também à disposição para qualquer questão. Obrigado. Antes de só dar uma parte em relação às conferências, semana passada nós tivemos uma reunião na primeira subdefensoria e que, conjunto com a ouvidoria, constrói as conferências, e a ideia é construirmos totalmente em conjunto com a ouvidoria. E pensarmos uma conferência legal, bacana, uma conferência que envolva todas as regionais, que também não apenas a subdefensoria chegue para o coordenador regional e fala assim, ó, você vai ter que fazer isso e acabou. Que seja realmente um momento de envolvimento, de contato nosso com a sociedade, de representação da instituição, de a gente apresentar aquilo de bacana fizemos, de ouvirmos aquilo que devemos fazer, mas darmos esse enfoque à conferência. Né? Pelo menos da primeira subdefensoria vai parecer, olha, é um ano de muito trabalho, vai ser um ano de queremos trabalhar junto, queremos mostrar o que a instituição fez até agora e, claro, ouvirmos aquilo que a instituição precisa vencer, o que a instituição precisa aprender e ouvirmos realmente a sociedade.
Então, nessa linha, Rafael, a gente insistiu muito na reunião com os subservidores e acho que seria interessante a gente pactuar isso em toda a Defensoria, que esse contato, essa aproximação da Defensoria com a sociedade civil, ela tem que se dar durante o ano todo, né? E acho que assim, ela se dá através dos cursos de formação, né? Ela se dá através das audiências públicas. Então, cada unidade que for fazendo esse projeto, fazer esse link sempre, né? Quer dizer, a conferência é um momento especial dessa aproximação. E a outra questão que foi levantada, assim, é muito comum, né, que é a diminuição da participação das pessoas nas conferências e o retorno, né, da Defensoria das propostas feitas nas conferências, não só da última, mas de todas. Então a gente precisa reforçar esse retorno que está aqui no Conselho, já o plano de atuação, né, onde a gente vai discutir alguns pontos da conferência, mas seria super importante a gente talvez otimizar mais as reuniões para a gente poder dar esse retorno para a sociedade civil. Obrigado. Até esse ponto do plano de atuação, a gente reforçar que a gente até discutiu com a sociedade civil, discutiu com os núcleos, que a gente falou o seguinte, não vamos mandar aqui para o Conselho algo simplesmente que a gente vai colocar no papel e falar, mesmo que a gente sabe que a gente não vai conseguir cumprir. A gente tentou colocar metas factíveis, são metas muito difíceis, metas que a instituição tem que se esforçar, mas são metas factíveis. E conversar de maneira madura com a sociedade civil, diz o seguinte, não temos condições nesse momento de avançar nesse sentido. Esse acho que é o passo que demos e avançamos em relação ao plano de atuação. Em relação às conferências, eu acho perfeito estar colocando, eu acho que a gente tem que também a Defensoria entender como um momento especial para ela, né? Um momento de esse contato. Acho que a gente aqui da Defensoria de São Paulo tem muito para mostrar, muito para debater. Conversando com outras defensorias, recebi caravana aqui de defensores do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, já e discutindo em outras defensorias gerais. Nossa instituição tem muito para mostrar, não só em gestão, mas em atuação. Nós avançamos muito. Talvez a gente não perceba o quanto que a gente avançou em 9 anos, mas nós demos um salto enorme nesse contato com a sociedade civil, que ainda tem que avançar muito, na manutenção das nossas conferências, né, na estruturação da nossa carreira, né, em diretrizes de gestão. Agora avançamos nessa questão agora de visita aos presos provisórios, audiência de custódia, tudo são paradigmas de uma instituição que é referência no país todo. E uma das nossas referências é esse contato com a sociedade civil, de sermos abertos, transparentes, certo? De não termos medo de sermos criticados, né? Também temos a maturidade de falar, isso dá, isso não dá, vamos fazer conjunto, ou por que não dá, vamos sentar e vamos construir. E acho que o momento da conferência é esse, é mostrarmos que, de maneira nenhuma, somos uma instituição fechada, somos uma instituição aberta, e a sociedade civil, mais do que qualquer, até que as outras instituições, conhece mais a Defensoria Pública justamente por isso, porque sempre teve espaço para vir aqui, falar, construir e construir muitas das deliberações. E acho que a gente vai continuar isso por um bom tempo. Só mais uma questãozinha rapidinho. Eu queria só fazer aqui uma memória, um lembrete, assim, e congratular também a Defensoria do Piauí, né? Ela ontem elegeu o primeiro ouvidor externo, né? A primeira ouvidoria externa lá no Piauí. O Roberto Melado é o novo ouvidor da Defensoria do Piauí. Eu queria fazer essa homenagem e lembrar também que nós estamos aí realmente numa busca de implantação de todas as defensorias públicas do país tenham a ouvidoria externa, como rege a Lei 132 de 2009. Obrigado. Obrigado. Franciane? Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, bancada da Bárbara. Agora nós somos a bancada da Bárbara. Eu até estou perguntando se os demais não vão aderir ao modelito, né? Bancada da Bárbara. Só falta vocês, hein? Acaba aqui. Acaba aí. Bom. O Bessa está fazendo implante. Sem inveja. Você também. Precisa entrar. Wagner também não...
Uma delícia. Aquela barra uns e outros. O Orson está criando coragem aqui. Bom, primeiro eu começar pelos agradecimentos. Eu queria dizer que a semana passada, a semana retrasada, entrei em contato com a primeira sub e levei uma demanda dos defensores a respeito das carteiras funcionais provisórias. Os colegas estavam me procurando, muito preocupados, porque teriam que entrar em presídio e as carteiras estavam vencendo. E essa semana já recebi um retorno dos colegas, isso já foi solucionado, então obrigada pela atenção e pela rapidez, porque isso realmente ia causar muito problema para os colegas. Queria também indagar da presidência, eu já havia conversado com o defensor geral, mas eu acho que a gente tem que pautar isso publicamente, a questão do planejamento do Dia do Defensor. Pelo que eu soube, os anos passados não havia um concerto com o CONDEG, hoje me parece que o CONDEG vai participar das atividades, então acho que seria bastante importante depois, Rafael, se você pudesse conversar com o Bernasco e trazer a próxima semana uma posição, como é que nós vamos fazer, ou vamos marcar uma reunião, porque eu acho que a gente precisa começar a organizar essas atividades conjuntamente, tá? Só para colocar isso na pauta. Queria agora trazer algumas demandas. A primeira delas, a segunda sub. A semana passada eu trouxe aqui a questão da infância e a semana que vem eu soube pelos colegas que me parece que os 2 juízes já vão chegar, acho que é a primeira semana de abril. E eu queria saber se a gente evoluiu alguma coisa nessa questão, enfim, depois se a segunda sub puder me responder, eu agradeço. E da terceira sub, dizer que essa semana a PADEP, no seu projeto a PADEP em Campo, foi visitar a unidade de São José do Rio Preto e os colegas me pediram que eu trouxesse algumas reflexões, algumas são demandas e questionamentos, outras algumas reflexões que também oportunamente eu vou fazer. A primeira delas os colegas me pediram, num momento oportuno, mas que não deixasse de dizer, a demanda por cargos, né? Eles disseram que muitas unidades acabaram recebendo cargos aí no interior, eles se sentiram, enfim, desprestigiados, não sei se é a palavra certa, mas gostariam de ser mais prestigiados e na próxima vez nós vamos fazer esse debate, os colegas também vão trazer o planejamento, então isso daí é mais uma reflexão que eles pediram para eu trazer. Disseram que devem entrar em breve em contato com a terceira sub também sobre a questão da triagem em audiências, querem também participar do debate com esse modelo individualizado que nós discutimos aqui na semana passada, de maneira que me pediram também que trouxesse essa preocupação e que eles devem em breve entrar em contato com a terceira sub. E especificamente em relação à estrutura, eles disseram que estão há bastante meses sem a instalação de 11 computadores. Me parece que eles receberam 11 computadores, tem alguma dificuldade com a CTI, 11 computadores é um parque bem interessante, parece que estão paralisados sem instalação. Me pediram para que eu trouxesse essa demanda e se depois pudesse ter alguma resposta. Também disseram, e aí acho que a terceira sub já está sabendo disso também, a respeito da ocupação da sala do fórum. Me parece que os colegas receberam 2 salas e estão tendo uma dificuldade para fazer essa ocupação e estão bastante preocupados com a perda desse espaço, de maneira que me pediram para trazer isso publicamente. E agora uma preocupação que eles trouxeram, mas que foi uma preocupação que muitos colegas trouxeram também, que é a questão da viatura para as visitas, né? Nós temos aí um novo trabalho para desenvolver, a gente já desenvolve as visitas das VECs, portanto as VECs devem utilizar já da viatura, mas essas viaturas locais, elas são utilizadas também para a questão administrativa, busca de processo, principalmente no interior. E os colegas lá de Rio Preto trouxeram para mim essa questão, disseram que estão bastante preocupados com a falta ou com uma única viatura, de maneira que pedem aí, a primeira, eu acho que isso é um caso mais de planejamento, seria mais da primeira sub, porque atinge todas as subdefensorias. Então a terceira sub é isso, e por último, e não menos importante, mas para ficar mais forte na lembrança dos conselheiros, eu gostaria de pedir de novo para que a gente votasse a questão do nosso projeto remuneratório. Ok, obrigada, bom dia. Luiz Eduardo. Senhor presidente, prometo ser breve hoje. Inicialmente, gostaria de parabenizá-lo pela manifestação a respeito do planejamento estratégico dos núcleos e da própria gestão. Gostaria, se possível, que esse planejamento fosse compartilhado ao Conselho e a todos os defensores, para observar quais são as metas e as propostas de cada planejamento específico. E com relação ao concurso de defensor do próximo
semestre e, consequentemente, no próximo ano, a posse, acho que também seria conveniente a gente ter pelo menos a perspectiva dos cargos, né? O que será feito com os cargos, poder caminhar com essas duas propostas, não sei se paralelo, mas pelo menos possamos ter pelo menos um debate, senão vai acontecer o mesmo problema que sempre aconteceu aqui na Defensoria, que é aquele negócio, aprova o concurso, aprova os candidatos, aí os cargos vêm, de uma certa forma, com um certo assodamento, e aí é o que dificulta bastante a nossa perspectiva até de planejamento. Eu acho que nós temos aí poucos cargos a serem providos, e me parece que nós temos uma realidade muito dispara na Defensoria, e a criação de cargos é uma forma de minorar ou reduzir a situação de atuações tão diferenciadas dentro da própria instituição. Então, acho que a questão dos cargos é muito preocupante, e eu peço muita atenção para que chegue ao Conselho isso, que isso possa ser debatido, construído. Eu sei que nunca vai ser contemplado a todos, porque, infelizmente, são poucos cargos para todas as demandas, mas pelo menos a gente pode estabelecer premissas até para um crescimento planejado para o futuro. Se a gente fizer como sempre foi feito, coloca aqui, coloca lá, tira daqui, tira de lá, sem nenhuma grande reflexão, o problema só vai se agravando e cada dia ficando pior. A gente tem unidades que faz determinada demanda, unidades que não faz determinada demanda. Então nós temos um problema que é muito complicado de ser resolvido, mas os cargos fazem parte da solução. Então acho que tem que pensar neles, eu acho que é muito relevante que a gente possa trabalhar com isso. O segundo questionamento que eu faço é com relação ao início do atendimento aos presos provisórios, que na última reunião foi dito que seria próximo ao dia 1º de abril, aí isso parece que aparentemente foi prorrogado, porque o 1º de abril está chegando aí, então, mas a gente não tá me parece que foi prorrogado, mas me parece que foi prorrogado. Não temos essa informação de forma oficial, mas eu estou cobrando para saber, até para programar como os colegas irão fazer nas suas unidades para o futuro, né? Porque se for 1º de maio, 1º de abril, tem que começar amanhã a tomar decisão. Seria mentira. Então, assim, só para a gente poder dialogar, para saber qual que é a perspectiva, qual o planejamento. Na última sessão do Conselho, colegas vieram aqui, falaram os seus pontos de vista, como isso foi caminhado, se isso avançou, se não avançou, se avançou para que lado. O que nós estamos fazendo? Só para a gente poder chegar a uma conclusão, acho que é muito importante. E por fim, eu cheguei a ler o material que o ouvidor disponibilizou hoje para os conselheiros, mas acho que ontem já estava disponível no #gestão. Achei interessante as falas, eu infelizmente não pude estar presente por questões pessoais, acho que está um pouco puxado para todos os defensores, eu não consegui estar presente, mas eu achei interessante os debates, são inúmeros pontos aqui, que talvez cada um deles comporta um debate de muito tempo, mas eu acho que é sim uma forma de escuta, né? Então tem que saber escutar para saber se posicionar. Eu acho interessante, o ouvidor disse que a próxima reunião será em Guarulhos, aí se me puder avisar com um pouco de antecedência para saber qual data, para poder estar presente, já que é da minha regional, mas também, se não puder estar presente, tudo bem, mas se for possível, eu gostaria de dialogar com isso. E tem muitos aspectos aqui que eu fico até assim, falando, nossa, é muita coisa para 3 páginas, né? Então, são 3 páginas com conteúdo de cada ponto muito difícil de ser enfrentado, mas eu me coloco a dispor também da ouvidoria, se for possível ajudar em algum aspecto dela, e a gente poder avançar em algum tempo. Só isso. Obrigado, conselheiro Luiz Eduardo. Passa a palavra ao conselheiro Bruno Dias Napolitano. Bom dia a todos e a todas. Essa semana a segunda subdefensoria realizou visita do nosso cronograma na cidade de Diadema. Queria agradecer a participação de todos na reunião. A gente teve a oportunidade de conhecer a sede de Diadema, que eu não conhecia. E se por um lado nós temos 2 salas em Diadema no fórum, não tão grandes, mas já que foi uma evolução, porque antes era apenas uma. Por outro, a sede de Diadema é motivo de enaltecimento pela Defensoria, uma sede muito adequada, os defensores se encontram bem instalados. Lógico que uma ou outra coisa precisa ainda ser feita, mas eles se mostram muito satisfeitos com o local. Também, na mesma ocasião, eu fui com o assessor Rafael Galati para o Fórum de Santo André, para tentar avançar na questão da sala do fórum que nós temos. É um fórum que está extremamente limitado, eles não possuem espaço para conferir salas mais amplas para a Defensoria, e no ano passado a coordenadora regional tentou uma nova sala com o diretor do fórum, e havia sido condicionada a nova sala a uma reforma muito complexa
por parte da Defensoria Pública dentro da sala da juíza, para poder haver a concessão de uma sala maior, inclusive com pedido de isolamento acústico, troca de piso, e não foi possível acolher o pedido do Poder Judiciário. Também não foi apresentada outra alternativa por eles, de modo que eu pedi essa audiência com o diretor do fórum. A gente identificou, ele foi bem solícito, nós percorremos todo o fórum e identificamos ali alguns locais que a gente pode pensar em colocar divisórias para poder ter uma sala mais digna, já que os defensores estão numa área de 6 metros quadrados e nós ampliamos 3 cargos lá na última expansão, né? Então é uma demanda que a gente está atento. A presidência do Tribunal de Justiça já está ciente, então eu acredito que essa intermediação terá um avanço positivo nos próximos meses. Em relação às visitas às CDPs, já era intenção da administração comunicar. Na verdade, a gente conversou bastante sobre a participação dos defensores, tanto na última reunião como por intermédio da consulta pública. Nós estamos tentando rascunhar algumas sugestões que caminham ao encontro do que foi apresentado pelos defensores e não foi possível terminar ainda essa nossa nova ideia, razão pela qual a gente decidiu suspender pelo menos até meados de abril o início das visitas. Então, na semana que vem a gente vai retomar o tema com os coordenadores, solicitando inclusive reuniões com todos os defensores para que a gente também receba a participação um pouco mais completa, já que ficou até em alguns momentos um pouco difícil identificar se algumas manifestações eram realizadas por coordenadores em nome da unidade toda ou pelo coordenador enquanto defensor do cível, por ser um tema que coloca invariavelmente os defensores do cível e do criminal em xeque. Então a gente pedirá que os coordenadores façam reuniões e tragam claramente qual que é a opinião de cada segmento, né, se houver consenso por segmento sobre as propostas ou acreditamos até que é possível haver um consenso da própria unidade, porque estamos tentando rascunhar uma proposta aperfeiçoada que atenda aos interesses de todos. Por fim, queria parabenizar a presidência da Ouvidoria Geral nos trabalhos realizados na última audiência pública. Realmente foi um momento de extrema importância, particularmente é muito bom para mim, como segundo sul, poder estar mais perto mesmo da população numa oportunidade como essa. A gente fica o dia a dia de trabalho aqui administrativo envolvido, as demandas, e numa audiência pública a gente que não está mais também atendendo diretamente, escuta, como você colocou, de uma forma muito direta, questões tão relevantes e que a gente realmente pode mudar. Então, conte conosco no aperfeiçoamento do que foi ponderado lá, no que foi possível, e parabenizo a razoabilidade com a qual a Ouvidoria Geral conduziu os trabalhos. É sempre difícil uma audiência pública, porque vem um público grande, você evidentemente tem que conferir máximo de liberdade ali de expressão para as pessoas, e infelizmente já existiram audiências públicas, como a gente sabe, que às vezes não acabaram tão bem. Se essa foi tão bem conduzida, isso é acreditado à presidência que você exerceu, né? E por fim, em relação à infância, eu encaminhei um e-mail para o Samuel logo na sequência, não lembro se foi na sessão ou na segunda-feira, e ele não me retornou. Eu vou até olhar se esse e-mail foi, se houve algum problema, um e-mail perguntando a ele uma data de uma reunião, ou eu tive algum problema aqui no sistema, eu vou dar uma olhada, não tive tempo, ou ele acho que não viu o e-mail, não deu tempo. Realmente fiquei no aguardo de um retorno deles de uma data. Bruno, ainda posso pegar só uma parte, senhor presidente? Rapidinho. Eu só queria, não posso deixar de lembrar que eu esqueci na minha fala de falar da importância da presença da Corregedoria nesse processo todo, não só na audiência, o Aloysio esteve presente, o Alan também lá da coordenação da triagem, ficou o tempo todo conosco lá, né, até o final. E eu acho que assim, a Kátia não pôde estar, ela nos mandou um e-mail, mas queria desejar dizer dessa importância desse diálogo com todos os órgãos da Defensoria. Acho que isso é muito importante nesse momento que a gente está aí tentando encontrar um caminho de acolher cada vez melhor os usuários e usuárias. Obrigado.
Bom dia a todos e todas. Na verdade, só comentar um pouco a respeito da fala da conselheira Feliciane, presidente da PADEP, com relação a São José do Rio Preto. Primeiro, é muito bom que os colegas se mobilizem para criar sugestões a respeito do atendimento, né, da triagem. Como todos sabem, esse é um tema muito delicado para as unidades do interior, porque a gente tem hoje um déficit estrutural, né, e aí não é uma questão puramente administrativa, mas é até pelo volume de atendimento que hoje chega à defensoria. A defensoria ganhou um destaque muito grande no estado de São Paulo. Com isso, a nossa demanda aumentou, o que, de certa forma, dificulta muito o nosso atendimento inicial, que vem terminando muito tarde, muito além do previsto, dificultando os trabalhos dos defensores no período da tarde, dificultando também a situação dos usuários. Por conta disso, nós realizamos o evento do dia 13, acho, de março, para tentar traçar soluções, também trabalhar a métrica. Eu acho que até especificamente com isso, a manifestação de Rio Preto, mas se eles puderem, inclusive, falar a respeito de toda a sistemática da triagem, é muito bom, porque eu sei que lá eles têm um ótimo atendimento inicial, muito estruturado, muito organizado, né? Até o conselheiro Rafael Bessa sabe disso, porque ajudou a montar esse atendimento. Então vai ser muito bom. Como o conselheiro Bruno Napolitano disse, nós, essa semana, tanto a terceira quanto a segunda sub, e a assessoria de qualidade e a assessoria civil, nos reunimos a respeito de todas as manifestações. Também, por óbvio, decidimos prorrogar para, no mínimo até meados de abril, a triagem, o início das visitas e o deslocamento dos defensores da triagem nessa nova métrica, por conta do prazo. Semana que vem a gente já deve divulgar aí novas ideias para tentar avançar nisso e possibilitar a visita. Mas, de qualquer forma, seria muito bom que eles mandassem, sim, a contribuição. Especificamente com relação à instalação dos 11 computadores e a ocupação da sala do fórum, a CTI, eu tenho que lembrar, ela está num momento de extrema demanda, porque o DOL e o MI, eles tinham um prazo para ser difundido para o estado inteiro até abril. Essa era a nossa meta para a CTI, eles conseguiram cumprir isso. Está sendo levado o MI para todas as subseções do estado e o DOL para todas aquelas regionais do interior que podem receber. Efetivamente, nós temos problemas em algumas delas que ainda não tem a estrutura física necessária para receber o DOL. No caso, São Vicente é uma unidade que ainda não vai receber o DOL por conta da limitação estrutural. Todos sabemos aqui dos problemas daquela unidade. Mas, de resto, todas as outras unidades do interior receberam o DOL. Então, a CTI estava correndo todo o estado para treinar e instalar o DOL. Essa semana, particularmente, eles estavam em Piracicaba e Campinas, até por conta disso, um pouco da prorrogação das instalações desses computadores que estão mesmo nas unidades. Agora, para a semana posterior à Páscoa, todo o remanejamento dos computadores e todas as instalações pendentes serão feitas, tem um cronograma para isso. Então, eu acredito... eu não sei se o coordenador tem conhecimento, mas de qualquer forma eu posso depois passar isso para eles, mas o planejamento é que para a semana posterior à Páscoa, todo o remanejamento seja feito e a instalação também desses novos computadores. Quanto à ocupação da sala do fórum especificamente, na quarta-feira dessa semana, a Vivo esteve na sala de São José do Rio Preto e instalou o link, né? Agora falta a instalação das divisórias e da rede propriamente dita, que nós vamos fazer uma rede provisória, né? Porque por hora a empresa contratada para fazer a rede definitiva está se ocupando dos grandes prédios, né?
Nesse momento ela está em Franco da Rocha e Jacareí, em seguida vai para Campinas, Limeira, São Carlos e por aí vai, né? Não tenho aqui de cabeça todos, mas por hora então, o que falta na sala de Rio Preto é a divisória e a rede provisória. Eu falei agora com o Juliano, ele vai tentar fazer essa rede provisória também na semana seguinte à Páscoa. Com relação às divisórias, eu vou falar com o Félix, eu não tenho o cronograma de entrega, mas também não deve demorar, então isso deve avançar. Por fim, com relação às viaturas, a gente, posso ver depois, a gente tem um processo agora de licitação, obviamente há critérios para estender novas viaturas para outros locais. Eu preciso conversar com o Félix, eu não sei direito em qual fase nós estamos, a gente já tem aí o processo, o projeto executivo já traçado, e aí já não daria mais para acrescentar novas viaturas, ou se a gente ainda dá para acrescentar. De qualquer forma, eu vou também depois entrar em contato com o Golim, para ele me passar certinho a demanda, o que eles estão pensando a respeito disso, para ver se a gente consegue justificar aí mais uma viatura para São José do Rio Preto. Obrigado, Luiz. Conselheiro Rafael. Só sobre São José do Rio Preto, comunidade que eu tenho um carinho muito grande. Com relação à sala no fórum, pedi aí realmente uma atenção especial da administração, porque São José do Rio Preto é uma unidade que brigou durante mais de 5 anos para conseguir essa sala, e retroceder agora nesse momento para os defensores lá seria uma perda muito grande. E sobre os cargos que a Francine mencionou, acho que o Luiz não comentou isso, mas acho que na última discussão de distribuição de cargos que nós tivemos, acho que eu, Pedro, talvez o Wagner, nós fomos voto vencido na criação de cargos para São José do Rio Preto. Mas eu acho que no material que foi elaborado pela gestão anterior da Daniela, eles contemplavam a criação de 2 cargos para São José do Rio Preto, só que os próprios defensores de Rio Preto falaram: a gente não comporta 2 defensores aqui na unidade. Então eles mesmos, acho que retrocederam, e depois no finalzinho a gente tentou ainda destinar um cargo e não conseguimos, mas com certeza é uma unidade que, sem prejuízo do debate que nós vamos travar aqui, precisa receber pelo menos 2 cargos na área criminal, porque tem 2 varas criminais que ainda estão descobertas lá. Não, 2. São 5 varas e tem 3 defensores. Tem 2 varas em que a defensoria ainda não atua no criminal. Então, é uma unidade que realmente precisa de pelo menos 2 defensores na área criminal para cobrir todas as varas criminais. E agora tem um agravante que parece que o convênio foi rompido com a faculdade, né? E a faculdade ela assumia essas 2 varas criminais, e agora já não fazem mais. Então, acho que sem prejuízo das discussões que nós vamos ter com relação aos cargos, Rio Preto já ficou para trás na última distribuição de cargos. Só complementar, eu não tinha esquecido, acho que com relação à